Olá, eu sou Calixto. Vamos falar de orçamento público. O orçamento público é um instrumento que é utilizado por todos os níveis de governo municipal, estadual e federal e foi implantado no sistema atual na Constituição de 88. O orçamento é feito de acordo com as leis e essas leis já são leis estabelecidas até em função da própria Constituição. O primeiro nível de orçamento é o PPA. O PPA é o Plano Plurianual de Orçamento. Todo executivo que assume um governo municipal, estadual ou federal, ele tem que fazer o seu PPA. O PPA é de 4 anos. E nesses 4 anos isso vai estabelecer todas as despesas e receitas para o orçamento. Quando eu falo receita, receita é dinheiro que entra no caixa do governo. E as despesas são elementares e várias despesas. E essas despesas são legais, não é qualquer despesa. O orçamento da União estabelece como o executivo gasta. O executivo é o governo. Como que ele gasta? Ele só pode colocar uma despesa no orçamento a partir da existência de uma receita. Se não tiver a receita, o dinheiro que vai cobrir a receita não pode ser colocado no orçamento. E o orçamento é aprovado pelo legislativo. O executivo, o governo, pode fazer o orçamento que ele quiser. Se o legislativo não aprovar, o orçamento não vai funcionar. E o gasto do governo, o gasto do executivo, é sempre dentro do orçamento. Fora do orçamento, o governo é punido. Pode sofrer impeachment, ok? Impeachment é impedimento. A palavra inglesa, impeachment, significa impedimento. Qualquer cidadão pode solicitar o impeachment do presidente. Se você conhece bem a execução de orçamento e se você perceber que esse orçamento não está sendo cumprido pelo executivo, você pode pedir o impeachment do executivo. O orçamento, como eu disse, o PPA, é 4 anos, é feito e entregue ao legislativo ao longo do tempo. Mas você tem, em seguida, a LDO. A LDO é a Lei do Orçamento, a Lei de Diretriz Orçamentária, que significa que o Executivo vai estabelecer para o Executivo as prioridades dentro do orçamento e é anual. A LDO vai dizer as prioridades e as diretrizes de aplicação dos recursos anualmente, ok? Então, essa lei é mandada para o Congresso. Todo ano o governo manda algo que compõe a LDO. Após o Congresso observar a LDO, aí eles vão usar a lei que é a LOA, que é Lei do Orçamento Anual. A LOA é aquilo que aprova o orçamento para ser praticado pelo Executivo. Então, é a LOA que vai estabelecer os gastos para o governo. Existem gastos que já são pré-aprovados, independente de PPA, independente de LDO e de LOA, que são gastos colocados, inclusive, na Constituição. Gastos de educação e saúde e gastos com os funcionários públicos já são pré-determinados. Não precisa fazer orçamento. Aliás, é posto no orçamento para ser cumprido. Muita gente se engana, por exemplo, quando fala que o governo não dá reajuste ao funcionário público. Se não estiver especificado no orçamento, o governo não pode dar reajuste salarial. Até isso é preciso ser entendido. As pessoas acham, o governo não deu. O governo só vai dar o reajuste se estiver no orçamento, se não tiver, não pode. O legislativo pode reprovar o reajuste que o governo coloca, ok? Agora, como o orçamento tem toda uma estrutura já definida nas suas leis, o legislativo vai dizer sobre as verbas, se é maior ou menor, se está aprovada ou não aprovada. Não pode ele fazer o orçamento, ele só aprova o orçamento e ele altera o orçamento dentro das despesas que o governo mandou. Simples assim. Nenhum governo, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente pode gastar aleatoriamente, ele só gasta aquilo que está dentro do orçamento.
e ele tem que mandar para o Legislativo aprovar. Então é importante, quando se falar de economia, a economia nunca deixa de ser político. Se você votou num deputado, num vereador, num deputado estadual, você tem que entender qual é a função desse cidadão, como é que ele pensa, porque ele que vai ajudar a aprovar o orçamento. É o seu dinheiro, o dinheiro que vai ser utilizado, ok? Nunca se esqueça, um governador, um prefeito, um presidente, nunca pode gastar o que ele quer. Ele gasta aquilo que está aprovado no orçamento. Não existe gasto do fulano, do beltrano, à vontade. É tudo dentro do orçamento, ok? E o orçamento é importante. Aprenda sobre orçamento, por favor, pesquise sobre orçamento. O brasileiro, 90%, nem sabe que existe orçamento. Por favor.